Olá a todos vocês, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para meditarmos acerca da palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco a todo momento. Como é importante nós termos essa percepção que Deus não nos abandonou, que o Espírito Santo habita em nós e que Jesus tem cumprido a sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão carentes de relacionamento, de importância real um pelo outro. As pessoas estão carentes da verdade, as pessoas estão carentes de uma amizade sincera, de um bom relacionamento, daquela pessoa que realmente se importa com as suas emoções, com seus sentimentos, com aquilo que você está vivendo, as pessoas que verdadeiramente te amam e se importam com você. As pessoas têm buscado este tipo de relacionamento, mas existe uma curiosidade nos nossos tempos, é que todas as pessoas estão buscando a mesma coisa nesse sentido, no entanto, estão com dificuldades de encontrar. E por que que isso acontece? É porque, na verdade, o amor que nós expressamos, ele tem que vir da pessoa de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu conheço o que é a essência do amor e amando com o amor de Deus, eu sou capaz de ser verdadeiro, ser próximo, de estender este amor a todos aqueles que participam da minha vida social, da minha vida familiar, do meu núcleo de trabalho. Então, conhecendo o amor de Deus, eu também posso expressar o amor a outras pessoas. No entanto, o mundo, as pessoas de maneira em geral, estão buscando o autoconhecimento a partir de si mesmo. E isso não é possível dentro da expressão e do padrão bíblico. Nós sabemos que isso não é possível. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais conhecemos de nós mesmos. Então, temos que conhecer o propósito da nossa criação, quem somos de fato, a partir daquele que nos criou. É neste sentido que o apóstolo João escreve na sua primeira carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu quero amar com a expressão da essência do amor de Deus e quero receber este mesmo amor, então eu tenho que me conhecer a partir da perspectiva de Deus, a partir daquilo que Deus apresenta a mim e a você todos os dias, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso mudar, naquilo que eu preciso ser transformado, naquilo que eu preciso crescer, em todos os detalhes do propósito de Deus para a nossa vida. E assim, verdadeiramente, nós teremos relacionamentos saudáveis uns com os outros. Nós realmente estaremos nos importando uns com os outros, porque estaremos dentro da perspectiva do amor de Deus, que é o amor ágape, aquele amor que não espera resposta, não espera recompensa. Existe uma expectativa, é claro, porque a própria Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação. O desejo de Deus é que todos se respeitem, todos se amem, todos cheguem à plenitude do conhecimento da verdade. Mas isto só é possível quando nos aproximamos de Deus. Então, o texto é escrito por Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 em diante, é o final do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, e aqui nós temos Jesus numa declaração extremamente importante a respeito da expansão do Evangelho, da pregação da palavra de Deus na sua essência de verdade e trazendo esta perspectiva da importância do relacionamento, que é o que todos nós temos que buscar a todo tempo, relacionamentos saudáveis, verdadeiros no amor de Cristo. Então, Mateus 28, de 18 em diante,
Eu estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, é um texto bastante conhecido. Na versão revista e atualizada, o texto é conhecido como Jesus falando: todo o poder me foi dado no céu e na terra, né? Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado. Aqui na versão da Bíblia a Mensagem, uma linguagem mais contemporânea, é claro que nós temos o mesmo conteúdo, o mesmo sentido, mas uma linguagem mais para o nosso tempo. Então, aqui o texto diz assim: resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre o estilo de vida marcado pelo batismo no nome tríplice do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Olha que promessa maravilhosa que Jesus tem para nós. Eu estarei com vocês a todo tempo, dia após dia. Deus não nos abandonou. Jesus Cristo não foi embora, não teve a sua ascensão aos céus e nos deixou aqui abandonado. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, nos concede, além dos dons espirituais, sabedoria, discernimento e compreensão da palavra de Deus, porque as questões espirituais se resolvem, se compreendem espiritualmente. Então, o Espírito Santo tem esse trabalho, o trabalho de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, nos convencer daquilo que não é propósito de Deus, daquilo que ofende a Deus, de como devemos nos comportar segundo a vontade de Deus, e sabendo que, ao final de tudo, haverá um juízo final. E o que mais chama atenção nesta expressão não é exatamente que haverá um juízo, porque, afinal de contas, na nossa vida diária, todos os dias, de alguma maneira, nós somos julgados. Mas o que deve chamar a nossa atenção na expressão juízo final é que ele é o último, é o final. E ali eu não tenho mais oportunidades de transformação, de mudança, de crescimento, de restauração, porque ele é um juízo final. Então, o Espírito Santo é que nos traz essa percepção, a percepção de convencer do pecado, aquilo que ofende a Deus, da justiça, de como eu devo andar segundo a palavra de Deus, e do juízo, que é o final de tudo aquilo que nós vamos concluir da nossa vida, como nós pautamos a nossa vida. Dentro desta perspectiva, o texto diz aqui, então, vamos lá, Mateus 28, 18. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Uma ordem de Deus o Pai a Jesus Cristo, Deus o Filho, né, para comissionar, para dar uma missão aos seus discípulos que se tornaram apóstolos, fizeram outros discípulos, e aí teve todo esse processo, e nós hoje somos discípulos e apóstolos de Jesus. Por que discípulos e apóstolos? Porque, como discípulos, estamos aprendendo todos os dias, a todo momento, e como apóstolos, a palavra apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado. Nós somos enviados a levar a mensagem, levar aquilo que aprendemos. Mas como levar? Acima de tudo, sendo com a nossa postura de vida. Não pode haver incoerência cristã entre o seu discurso e a sua vida espiritual, a sua vivência humana. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra, né? Falar algo que nós, de fato, nós não acreditamos.
Nós temos que viver o evangelho de maneira plena para que este evangelho vivo e eficaz seja transformador a mim, para que também possa oferecer a oportunidade de transformação aos outros. E é isso que nós temos que compreender. Jesus ele fala: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe. É uma versão diferente daquele texto que nós estamos acostumados a ouvir. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos. Então, aqui ele fala: ide, é, vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre o estilo de vida. É por isso que não pode existir um cristão não praticante, porque ser cristão é um estilo de vida pautado na pessoa de Cristo. Então, não pode, né, existir um cristão não praticante. E aqui, o que ele vai falar? Né? Ele fala, marcando-os pelo batismo no nome tríplice do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta versão aqui da mensagem, ele traz um contexto bastante interessante, porque ele fala marcando pelo batismo. O batismo que nós fazemos deve ser um marco de que eu estou assumindo um compromisso com Deus, com o seu reino, com a igreja de Jesus Cristo, que eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo e que eu estou crescendo em conhecimento. E para isso, nós precisamos de pessoas que nos abracem, nos acolham, caminhem conosco, nos ensinem, orem conosco, observem as nossas necessidades, aquilo que realmente nós precisamos na vida espiritual. Então, precisamos dessas pessoas acolhedoras, que recebam aqueles que estão chegando na igreja, chegando na casa de Deus, mas também aquele que está chegando tem que chegar de mente aberta, de coração aberto, para receber este cuidado, para receber este carinho, para receber esta atenção, para receber a orientação. E deixar, acima de tudo, que o Espírito Santo cuide de cada detalhe, de cada família, de cada pessoa. Deixe que o Espírito Santo irá esclarecendo. Assim como uma criança que você não vai oferecer a ela aquilo que ela não tem a capacidade de compreender naquele momento, por causa da sua pouca idade, da sua imaturidade, o seu pouco conhecimento a respeito da vida, dentro da perspectiva da vida espiritual, não é diferente. As pessoas também precisam se desenvolver, precisam crescer, e não adianta eu despejar uma série de informações sobre esta pessoa, sendo que ela ainda não tem tempo de maturidade espiritual para compreender. Então, passo a passo, com amor, com abraço, com acolhimento, com respeito, caminhando junto com esta pessoa e ela se sentindo amparada, acolhida nesse relacionamento, nesse estilo de vida, é que o Espírito Santo vai tratando aquilo que é preciso para aquela pessoa específica. Então, é isso que ele fala aqui. Isto vai acontecer a partir de um marco, que é o batismo, que é uma declaração pública de que eu concordo com a doutrina daquela igreja, vou fazer parte daquela denominação e quero ter uma vida próxima à vida de Cristo. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo como filho de Deus e tenho certeza que Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. É assim que nós vivemos a nossa vida de relacionamento cristão. O texto continua falando: vocês devem ensiná-los a praticar tudo que tenho ordenado a vocês. O que Jesus ordenou? João 13:35, por exemplo, fala o quê? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus ensinou
o amor, o respeito, a tolerância, a mansidão, o domínio próprio. Jesus ensinou o que é bom, o que é mal e, acima de tudo, a se desviar do mal e escolher o que é bom, viver de uma maneira íntegra, de uma maneira digna. Jesus ensinou a importância dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos fraternais, né, das limitações dos seres humanos. Ele ensina a respeito do casamento, da criação de filhos, enfim, todos os aspectos da vida são ensinados pela palavra de Deus. É por isso que nós temos o texto ali de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a instrução, para a repreensão na justiça, para que todo homem instruído deva ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando a Bíblia fala, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para a orientação, para o ensino, para a repreensão, né? O que ele está falando? Que não existem áreas da nossa vida que a Bíblia não seja capaz de orientar, de ensinar. E nós temos que estar atentos a isso. Então, vocês devem ensinar tudo o que eu tenho ensinado vocês a praticarem. É isso que Jesus fala. E se vocês se portarem desta maneira, eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Ah, e se eu não proceder assim, Deus não vai estar comigo? Deus nunca nos abandona. Mas se nós não seguirmos as suas orientações, não colocarmos em prática a sua palavra, não vivermos de acordo com a direção do Espírito Santo, então o máximo que ele pode fazer é nos respeitar, mesmo que as nossas decisões nos tragam prejuízos. E ele nos respeita, mas assim como diz em Apocalipse, ele permanece na porta da nossa mente, do nosso coração e bate. Se alguém abrir, ele entrará e ceará com aquela pessoa, terá comunhão e irá restaurar o que precisa ser restaurado. Então, nós devemos buscar relacionamentos fiéis, relacionamentos sinceros, no amor de Cristo, e para isso nós temos que conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Assim aprenderemos a nos amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento, todos os que verão essa mensagem posteriormente, que o Senhor conceda da tua paz, que o Senhor esteja agindo de uma maneira poderosa, restaurando o amor, restaurando aquilo que precisa ser restaurado na mente e no coração de cada um e de cada família que eles representam. Que o Senhor permaneça conosco, que estejamos sensíveis à tua voz e sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.